Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, do melhor componente, que é o componente de História. Vamos à nossa aula de número 12. Objeto de conhecimento: mundos antigos, conexões, contrastes e legados duradouros. Detalhamento: formas de registros históricos das sociedades antigas. E agora você separa aí o seu caderno, as suas canetinhas coloridas, tome nota dos pontos importantes. Vamos à aula. Queridos alunos, a nossa aula terá uma temática muito importante. Compreender, os registros históricos relacionados às sociedades antigas. Você sabe muito bem que o nosso componente, o componente de História, ele está debruçado justamente em compreender o passado na busca também da compreensão do presente. Essa relação entre passado e presente, ela dá sentido ao nosso componente. Então, o nosso olhar para o passado, ele tem que estar muito bem apurado, diante das fontes históricas, das organizações sociais, políticas e econômicas. E dentro desse processo de análise do passado para a compreensão do presente, nós temos os registros históricos. E dentro desses registros temos as pinturas rupestres, as pirâmides do Egito, a escrita cuneiforme, moedas antigas, vasos indígenas, pinturas egípcias, mapa em pergaminho. Então, aqui trouxemos alguns exemplos desses vestígios, desses registros históricos que pertenceram às sociedades antigas. Vale lembrar que, dentro do nosso componente, em aulas passadas, já analisamos justamente algumas dessas sociedades que ajudaram dentro desse processo de construção, desse processo de organização social. Então, é justamente dentro desse propósito, de aprofundarmos justamente essa análise do passado que vamos destrinchar esses registros históricos. Vamos ao texto. As sociedades antigas desenvolveram diversas formas de registrar sua história, cultura e conquistas, utilizando métodos que evoluíram ao longo do tempo. Esses registros históricos são fundamentais para entendermos como essas civilizações se organizavam, pensavam e interagiam com o mundo ao seu redor. Então, o texto ele deixa muito bem claro justamente a importância dos registros históricos. E olha só, estamos, na verdade, o professor agora fez uma viagem e está dentro de uma pirâmide do Egito. E aqui você percebe justamente que existem diversas formas de registros, desde a construção arquitetônica, a engenhosidade da construção, ela já é um registro, mas também percebemos que essa civilização, especificamente neste cenário, que é o cenário relacionado à civilização egípcia, eles tinham justamente a preocupação em deixar os registros em formas de hieróglifos. E olha só, para complementar, vamos ler o texto fazendo referência
aos monumentos e inscrições, tá? Muitas sociedades antigas, elas registravam sua história em monumentos, estátuas e edifícios, muitas vezes acompanhados de inscrições. Então você percebe justamente que os monumentos históricos, eles apresentam não somente diante da engenhosidade da sua construção e arquitetura, mas também naquilo que foi inscrito em suas paredes, como é o exemplo da civilização egípcia, né, que é justamente o cenário em que estamos inseridos, através do método da escrita, né, da inscrição em hieróglifos ou hieroglifos, tá bom? Templos e túmulos, locais sagrados onde eram registrados os feitos de governantes e rituais religiosos. E aí nós temos como exemplos templos egípcios, como o de Karnak, e os zigurates mesopotâmicos. Vale ressaltar, justamente, que essas inscrições, esses registros, você pode, né, querido aluno, estar me perguntando, mas professor Ian, afinal de contas, o porquê da importância, né, desses desenhos que, para mim, não fazem muito sentido. Mas, a partir do momento em que você põe, né, a lupa do pesquisador, a lupa do historiador, do arqueólogo, do geógrafo, e começa a ir em busca desses vestígios, você começa a compreender justamente os aspectos da organização social e cultural desses povos. Então é por isso que a preservação desses ambientes, elas são tão importantes. Ou, nos dias atuais, você percebe que existem órgãos voltados justamente para a fiscalização da preservação de prédios antigos, né, de peças antigas, justamente porque pela situação, né, pelo fato da preservação da memória. Então você percebe a importância justamente dessas inscrições e desses vestígios históricos. E olha, um fato muito importante, por vezes, algumas, vamos dizer assim, catástrofes, algumas catástrofes, perdão, professor está equivocado na dicção. Em alguns eventos climáticos, né, como, por exemplo, a seca, ela acaba revelando algumas das inscrições que aconteceram no passado. Olha, o professor estava querendo falar catástrofes, tá bom? E assim, alguns eventos relacionados ao clima e ao tempo, né, eles revelam inscrições e alguns vestígios do passado. Especificamente na região amazônica, né, há pouco tempo, houve um grande período de seca. E isso revelou alguns vestígios dos nossos antepassados, como vamos perceber na próxima cartela. Arte e iconografia, né? E aqui percebemos justamente, né, na nossa imagem, na cartela, uma escultura rupestre que foi revelada justamente em uma seca no Amazonas no ano de 2023. A arte, ela era uma forma poderosa, e ainda é, né, uma forma poderosa de comunicação e registro histórico, especialmente em sociedades onde a escrita ela era
ou limitada ou inexistente. E aqui a gente percebe justamente uma necessidade, né, inata ao ser humano, que é a necessidade de comunicação, a necessidade de, por algum método, tornar-se, né, quase que imortal, deixar esse registro de forma, né, que seja visitado por próximas gerações. Então, nós temos, de fato, uma necessidade inata da comunicação, de deixar um legado. E talvez, né, essas inscrições rupestres, elas emanam justamente essa conexão entre nós, seres humanos, e essa necessidade de comunicação, de deixar registros aos próximos. Eu acredito justamente, né, que todo esse processo ele faz parte de um sentimento inato ao ser humano, e muito por isso, né, encontramos ainda inscrições rupestres que, de um certo modo, ainda são inéditas, como foi no caso, né, nesse acontecimento climático no Amazonas, que acabou revelando, né, essa arte rupestre. E mais especificamente, no sítio arqueológico das Lajes, tá? Essas gravuras, elas apresentam mais de 1000 anos, né? Incluindo caretas, como a gente pode perceber na cartela, entre outros desenhos. Essas representações, elas também podem ser em pinturas e afrescos, né? Elas representam cenas cotidianas, rituais religiosos ou eventos históricos. Temos como exemplo as pinturas nas tumbas egípcias, né? Como já percebemos em cartelas anteriores, e em afrescos minoicos em Creta. Temos também esculturas e relevos, tá? Que são estatuárias, né, e baixos relevos em templos e palácios que retratavam reis, deuses e batalhas. Nós temos como exemplo justamente os relevos assírios no palácio de Nínive e esculturas gregas. Então você percebe justamente que as sociedades antigas, elas, assim como nos dias atuais, apresentavam essa necessidade de representar o seu cotidiano. É claro que nos dias atuais apresentamos outras formas, como na utilização das redes sociais, onde, né, você tem aí uma gama de informação onde as pessoas, os usuários de diversas plataformas, comunicam, né, e eternizam fotos, vídeos de momentos em que viveram, seja de uma viagem, ou de um evento religioso, ou de um evento familiar. Então, entendemos que no passado ele não era muito diferente. Também existia essa necessidade inata, né, ao ser humano de comunicação, de deixar um registro daquilo que acontecia em seu dia a dia. E é dentro desses registros que, né, a história, a arqueologia, a geografia, entre outras áreas do conhecimento, analisam e compreendem o passado. Então é por isso, né, que sempre devemos olhar para o passado para compreender o presente. Tá? Além, né, de toda essa gama de produção, nós temos alguns documentos que já são mais próximos aos dias atuais, que são os documentos escritos. Além da escrita em tabletes e monumentos, muitas civilizações usavam materiais como papiro, pergaminho e papel para registrar informações. E aqui na nossa cartela, a gente tem um exemplo, né,
muito importante, que é o Codex Borbônicos, tá? Esse códex ele foi produzido, né, diante do contexto dos povos pré-colombianos. Tá? E esse códex era justamente uma forma, né, de registro que já, né, diante do cenário da América pré-colonial, você já tem justamente esses registros, indo de encontro a uma fala e uma perpetuação eurocêntrica, onde os povos que encontravam-se nas Américas seriam atrasados. Então você percebe que, através do Codex Borbônicos e entre outras formas de registros históricos, essas populações que já residiam, né, no continente americano, sejam eles, né, mais próximos à América do Norte ou até mesmo na América do Sul, aqui na região amazônica, sim, eles também já apresentavam uma evolução gigantesca em formas de registros, né, do conhecimento a respeito da natureza, dos rios. Então, você compreende que é através desses registros que podemos justamente compreender a relação que foi sendo, vamos dizer assim, desenvolvida durante os séculos da história. Então, você consegue averiguar o trajeto da história justamente através desses registros. Por muito tempo, acreditou-se nessa relação em que o povo europeu apresentava uma certa evolução à frente dos povos ameríndios, né, dos povos americanos, melhor dizendo. Então, você percebe que esses registros eles já existiam, justamente apresentando esse caráter, né, de produção cultural, social dos povos que encontravam-se na América. Tá? Assim como no continente africano, como, por exemplo, nos papiros. Feitos de plantas, né, feitos da planta de papiro, eram usados para textos religiosos, literários e administrativos. Um bom exemplo dos papiros é o Livro dos Mortos e Registros de Impostos. Vale ressaltar que a sociedade egípcia ela já apresentava algumas características próximas das sociedades atuais, como, por exemplo, a cobrança de impostos. Sabemos, né, como já vimos em aulas anteriores, a civilização egípcia apresentava um grande desenvolvimento econômico, muito por causa das condições geográficas apresentadas, né, na região conhecida como Crescente Fértil. Então, muito por causa dessas condições geográficas e do desenvolvimento econômico, essa região da sociedade egípcia já apresentava algumas características próximas às sociedades atuais, uma delas, a cobrança de impostos. E essas cobranças de impostos eram justamente, né, gravadas, registradas nos papiros. Vale ressaltar que muitos desses papiros ainda são encontrados atualmente, revelando cada vez mais, né, novidades ou até mesmo características da sociedade egípcia. Assim como você apresenta o Codex Borbônicos nos povos, né, americanos, os pergaminhos, né, dentro da sociedade egípcia, localizada no continente africano, você tem os pergaminhos, né, em Grécia e Roma, que eram feitos
de pele animal eram mais duráveis que os papiros, né? E eram usados para textos filosóficos e literários. E aí você tem, né, justamente uma outra forma de registro histórico. Você percebe justamente, querido aluno, que independente do local geográfico onde, né, o historiador ele irá se debruçar para compreender esse processo de compreensão das sociedades, ele vai justamente encontrar registros. Então, você já compreendeu que, independente do povo ou da região geográfica do globo, você vai ter, né, esses registros que vão revelar, né, características culturais, sociais e políticas. Além disso, nós temos os códices, tá? Que eram livros feitos de folhas de papel ou pergaminho, costurados e encadernados. E aí nós temos justamente como exemplo os códices maias e manuscritos medieval. Dentro desse processo de compreensão dos registros históricos e da importância justamente da análise e compreensão desses registros, vale ressaltar que não somente o material, né, não somente aquilo que existe fisicamente é importante. É, de fato, né, muito valioso que estejamos conectados também com os registros imateriais, como, por exemplo, a tradição oral. Antes da escrita, né, você tem justamente muitas sociedades que dependiam da tradição oral para preservar a sua história e cultura. Mitos e lendas são justamente essas histórias transmitidas de geração em geração, muitas vezes envolvendo deuses, heróis e eventos fundadores. Temos como exemplo voltado para as sociedades da Antiguidade Clássica a Ilíada e a Odisseia de Homero, né, que inicialmente eram transmitidas oralmente. Então você percebe justamente que não somente os registros materiais eles são valiosos, muito pelo contrário, a tradição oral, os mitos e lendas, eles também são tão valiosos quanto, pois os mitos e as lendas eles foram construídos dentro do contexto cultural e social de determinada região, como por exemplo os mitos e lendas da região amazônica, né? A lenda do boto, o boitatá, mula sem cabeça. Então você percebe justamente que diante dessas tradições orais, muitos elementos e vestígios históricos estão contidos nessas narrativas, que, por muitas das vezes, passam despercebidos. Então, revisitar, né, essas histórias, essas tradições orais, elas nos fazem enxergar características extremamente importantes das sociedades, sejam elas amazônicas ou europeias, africanas e independente da região, justamente essas tradições orais vão trazer consigo essas características. Além disso, temos os poetas e contadores de histórias, né, que eram indivíduos, e são, na verdade, né, indivíduos especializados em memorizar e recitar histórias, como os bardões celtas e os griots da África Ocidental. Então você compreende que a posição do poeta, né, perante a sociedade ou dos contadores de história, ela apresenta
uma importância fundamental justamente na conexão de uma sociedade com essa região. Então você entende justamente que os poetas e contadores de histórias, eles apresentam um papel fundamental, que é o papel da identidade. Eu acredito que você, querido aluno, que está aí do outro lado, apresenta uma identidade, seja com a região em que você mora, seja com a escola que você frequenta, ou até mesmo o local em que você pratica esportes, enfim. Então, esse processo, né, de identidade, ele também perpassa a partir, né, da contação de história e de histórias e da tradição oral de mitos e lendas. Além disso, nós temos outros registros históricos que são também muito importantes dentro desse processo de compreensão, que são as moedas e selos. Moedas e selos eram usados não apenas para transações comerciais, mas também para transmitir mensagens políticas e religiosas, como podemos ver na próxima cartela. Cunhadas com imagens de governantes e símbolos de poder, serviam como propaganda política. E aqui na nossa cartela a gente tem exemplos justamente das moedas romanas, né, com efígies de imperadores. Então você percebe a questão da importância da imagem para as sociedades do passado e principalmente do presente. A questão da imagem, ela é muito forte, né? Quando você percebe, justamente fazendo uma alusão aos dias atuais, né? Quem não gosta de sair muito bem em uma foto? Afinal de contas, é a sua imagem que está sendo perpassada. E no passado não era diferente. Afinal de contas, como percebemos, as moedas apresentavam justamente o busto de imperadores ou de rainhas. Então você percebe justamente uma conexão entre imagem e poder. E não somente nas moedas, tá? Nós temos também dentro do passado dentro de um passado, né, voltado ao passado dessas civilizações, um elemento que nos dias atuais ele já não é mais tão presente, porém já foi muito importante, que foram os selos, usados para autenticar, né, documentos e marcar propriedades. Então você tem como exemplo os selos cilíndricos mesopotâmicos. Aí você compreende justamente essa preocupação em delimitar, em marcar, né, em deixar registrado a relação entre o ser humano e objetos, ou até mesmo, né, nessa preocupação da perpetuação de uma imagem de poder, tá bom? E dentro desse processo de análise e compreensão dos registros históricos do passado, nós temos, né, nós não podemos deixar de falar justamente de uma das áreas do conhecimento que é tão fundamental quanto o estudo da história, que é a arqueologia. É essencial, né? A arqueologia ela é essencial para construir a história dessas civilizações. Através de escavações, os arqueólogos descobrem artefatos, construções, restos humanos, que fornecem justamente essas respostas, esses insights sobre a vida cotidiana, práticas religiosas e organização social. As formas de registro permitem que historiadores e arqueólogos reconstruam o passado, compreendendo como as sociedades antigas se organizavam, pensavam e evoluíam. Além disso, esses registros eles são testemunhos justamente da criatividade, da engenhosidade e principalmente da complexidade das civilizações que nos precederam, né?
servindo como base para o desenvolvimento cultural e científico da humanidade. Então podemos perceber que em nossa aula tivemos a preocupação de compreender esses registros históricos relacionados às sociedades antigas, mas não somente o olhar para esses registros, mas sim relacioná-los com o presente. E é assim que finalizamos a nossa aula.